Boa noite a todos que nos acompanham pelo Centro Espírita Amor e Caridade. A paz de Jesus seja em todos os corações. Eu agradeço a oportunidade de trabalho que o Centro nos dá, agradeço o convite aos nossos irmãos e que Jesus nos fortaleça e nos abençoe no nosso trabalho, para que esse aprendizado possa tocar os nossos corações com os ensinamentos de Jesus para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria e elevação. Então o tema é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Olha, o tema já o capítulo, né, o nome do capítulo já é algo muito sugestivo. Amai os vossos inimigos. Então vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Então o tema é retribuir o mal com o bem. E no item 1, Jesus diz assim para nós: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Nos pergunta Jesus. Não procedem assim também os publicanos? Outra pergunta de Jesus. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? 3 questões sérias de Jesus que está em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. No item 2, Jesus nos diz assim: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. E no terceiro item ele diz: se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam o que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai Celestial. Está em Lucas capítulo 6, 32 a 36. Então aí algumas reflexões para a gente fazer sobre essa proposição de Jesus. São colocações fortes que Jesus nos faz para as nossas reflexões, né? Então Jesus diz, se Kardec vai nos dizer assim, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então Kardec já vai a fundo nos falando de egoísmo e de orgulho. Se nós conseguirmos amar esses inimigos, esse princípio que a gente vai começar a trabalhar em nós, implantar dentro de nós, é um passo gigantesco
contra o egoísmo e o orgulho que nós carregamos. Todos nós carregamos níveis de orgulho e de egoísmo. Haja vista que somos de um planeta de expiações e provas. Somos espíritos imperfeitos, endividados, recém-saídos da primitividade, ainda muito próximos. Então carregamos todas as nossas necessidades vivenciadas nesse período, né? Nós vivenciamos nesse período essas condições e hoje a gente luta para vencer essas dificuldades que estão entranhadas dentro de nós. Haja vistos milhões de anos, milhares de anos, anos milenares que vivenciamos primitividade. Basta retornarmos, não precisa muitos milhões de anos, 500, 1000 anos atrás, como nós éramos. Nós melhoramos muito, mas ainda carregamos esses níveis de egoísmo e orgulho, que são as chagas da humanidade, as chagas de toda criatura. O egoísmo nos impede de enxergar o outro, de ver o outro como irmão, ver o outro como nosso companheiro, e o orgulho nos impede de ser humildes. Porque quem é orgulhoso não tem como ser humilde. E a humildade é o contraponto do orgulho. A caridade é o contraponto do egoísmo. Então, é algo que a gente precisa trabalhar em nós, porque nós carregamos. Basta a gente analisar, meditar, basta a gente pensar na nossa vida, ver como nós agimos, que nós vamos encontrar isso em nós. Mas Kardec nos orienta falando como é isso. Ele diz assim: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. O que Jesus quis dizer realmente é esse amor que a gente entende, que tipo de amor pelo nosso inimigo. E Kardec vem ao nosso auxílio nos dizendo: não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. É lógico. Não é esse tipo de amor, né? Dessa coisa terna que nós temos com o nosso ente querido, amado, que está ao nosso lado, o amigo muito querido. Não é esse amor. Nós vamos ver com Kardec o que ele quer dizer, né? A ternura pressupõe essa confiança que a gente precisa ter, para ter esse sentimento, né, de aconchego, de realmente sentir prazer de estar com uma pessoa amada, com a pessoa, com um amigo querido. Então, ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Então a pessoa já emite umas vibrações de maldade contra você. Como que você vai ter condições de ter esse amor? É esse amor que a gente às vezes entende, porque a gente acha que amar é só assim, né? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Isso é muito lógico, isso é muito racional. Jesus agiu assim, amava, mas ele depositava diferentes condições desse amor. Por exemplo, quando ele combatia, quando ele tinha embate com o Sinédrio, com o sumo sacerdote, né, ele não tinha esse amor terno que ele tinha com os discípulos, com Maria. Ele não tinha. Não era esse tipo de amor que Jesus estava falando, né? Então, Jesus nos mostra que tem essa diferença de atitude dentro dessa condição de amar. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Ora, nós emitimos ondas mentais e emitimos fluidos perispiríticos, que vai atingir as pessoas ao nosso redor. E quando se aproxima alguém que a gente não tem muita afinidade, nós nos ressentimos tanto quanto ela se ressente. Então já começa uma diferença para a gente entender como que nós vamos amar esse inimigo.
Então é isso que a doutrina espírita bendita faz a gente compreender, né? O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Todos nós já nos sentimos assim. Com certeza nós já passamos por essa experiência, né? Amar os inimigos não é, portanto, teres uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, olha Kardec, a lógica, a precisão de Kardec quanto a esse ponto. Não tem como a gente ter a mesma afeição que a gente tem por um amigo querido, por um ente querido que está conosco. Se às vezes dentro da mesma casa, com parentes próximos, a gente tem essa aversão. É da lei da natureza, né? Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Olha que fantástico. Então, olha a diferença. Nós vamos estar amando essa criatura do momento que a gente não guarda ódio por ela. Que a gente já tirou de dentro do coração esse sentimento que só atrapalha, que nos impede de viver, que nos impede de ser felizes, que nos impede de caminhar com alegria na nossa vida. Guardar esse rancor, ficar relembrando tudo que a pessoa nos fez de mal, não ter vingança, não querer cobrar nada, porque qualquer cobrança é coisa triste, é de espíritos mais inferiorizados. Perdoar-lhes, mas perdoar sem esse pensamento oculto e sem condições. Ou seja, eu tenho-lhe o perdão, eu dou-lhe meu perdão, a partir do momento que eu tiro esse ódio, esse rancor, que eu não penso mais no mal que a pessoa me fez. Que quando a gente lembra, porque algo nos aconteceu, a nossa memória carnal gravou aquele mal, porque o mal a gente grava com muita facilidade, o bem muitas vezes a gente esquece, mas o mal a gente grava, fica lá. E o mal que nos causem, se a gente consegue esquecê-lo, não da memória física, esquecê-lo com os pensamentos ocultos, esquecê-lo de querer condições, esquecê-lo de não querer o mal. É esquecer o ponto que quando a gente lembrar na memória, o nosso coração não se ressinta, a gente não fique com olhar de indiferença para aquela criatura. Esse é o perdão. Eis aí o amor, né? Então, é isso que Jesus falou para nós. E é assim que ele... Tanto é que Jesus teve vários embates no Sinédrio, falou muitas verdades para eles, e eles ficaram revoltados, queriam até matá-lo, mas no final, o que Jesus fez? Ó Pai, perdoai eles. Eles não sabem o que fazem. Olha aí o amor. Olha o amor de Jesus. Então Jesus nos mostrando. Não é errado a gente ter cuidados com aqueles que nos querem fazer mal. Não tem nada de errado nisso, né? Então o que é amar o inimigo para o incrédulo? O incrédulo, para ele, isso é terrível, né? Então amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal, que me quer me derrubar, quer me prejudicar? Então aquele para quem a vida presente é tudo, quer dizer, a pessoa que não vê a vida futura, não enxerga uma vida no passado ou lá na frente, que só vê esse presente, ele vê no seu inimigo um ser nocivo, que vai prejudicá-lo, que está perturbando o repouso. E como é que vai fazer com essa criatura? Unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então já começa, vamos se livrar dessa situação aí. O sujeito já está perturbando, né? Essa pessoa já não está legal. Daí o desejo da vingança. Então esse é o comportamento do incrédulo. Mas para o crente, e aí Kardec pega pesado. Sobretudo para o espírita, olha só, gente, mexeu com a gente aí, nós espíritas, né? Muito diversa essa maneira de ver.
E tem que ser. Olha a bagagem espiritual que a gente está alcançando com a doutrina espírita. Mas por quê? Porque as nossas vistas vai se lançar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então, a gente, com conhecimento da doutrina espírita, nós vamos abarcar um futuro, que é a vida espiritual, a vida futura, e nós abarcamos um passado. Então, a nossa visão, ela tem que ser diferenciada daquela pessoa que não crê nisso. Se a gente tiver o mesmo comportamento, se a gente não conseguir tirar isso, nós temos um problema. Nós temos um problema conosco que nós precisamos trabalhar, mas trabalhar com afinco, para se livrar disso, para se livrar desse sentimento. Porque a gente sofre muito quando a gente guarda ódio. Sofre-se muito, prejudica muito a nossa vida, prejudica muito a nossa saúde física. Então, é preciso a gente mudar essa concepção. Se em vez da gente queixar, se a gente agradecer a Deus, experimentá-lo, nos experimentar, a gente também tem que agradecer essa mão que Deus colocou no nosso caminho para dar ensejo da gente demonstrar paciência, resignação, humildade, respeito. Essa ideia já vai nos predispor ao perdão naturalmente. Naturalmente. Então, olha a visão que, sobretudo, o espírita tem que ter. Mexeu com a gente, né, gente? Mexeu bem fundo. Aí, dar a outra face que Jesus nos diz, né? Aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, que vos queiram fazer. Então, é uma outra proposição que Jesus está fazendo para a gente aqui, ó. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. 1000, ó, então caminha 3 vezes, né? Mais 2 vezes acima disso. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está lá em Mateus capítulo 5, 38 a 42, essa colocação de Jesus. Então é literal essa visão que Jesus põe para a gente. O que Jesus quis dizer, né? Então ele já combate aqui essa ideia que se tinha do olho por olho, dente por dente, que era terrível, era lei. Essa lei vem lá antigamente, lá dos babilônios, que Moisés veio, catou ela e botou lá nos 5 livros dele e fez as pessoas se conduzir por esse preceito, né? Houve uma melhora, porque era terrível, não tinha limite. Então, o olho por olho, dente por dente, para aquela época, colocou um freio, colocou um limite nessa situação. Mas Jesus diz: não resistais ao que vos queira fazer mal. A gente vai entender se é isso que ele quis dizer, como, né? Se literal é assim, a pessoa quer te fazer mal, você vai lá, deixa ele te bater, deixa ele te matar, deixa. Ele vem, quer te tomar tudo, deixa tomar, né? Não é isso não, né? Então, o que Jesus quer dizer? Os preconceitos nossos e que o mundo tem, a gente convencionou chamar ponto de honra, a gente ter essa contraponta, a gente brigar, né? Esse ponto de honra produz uma suscetibilidade, um melindre, uma coisa sombria em nós, que é nascida da onde? Do nosso orgulho, da exaltação da personalidade, que nos leva a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. O que é tido como justiça por nós, cujo senso moral ainda não se acha muito acima dos níveis das paixões terrenas. Então, se a gente está embrutecido, se a gente ainda está preso a esses preconceitos da terra, da humanidade, né, da nossa cultura, do nosso momento, que ainda temos muito isso hoje em dia,
né? Isso é nascido da onde? Do nosso orgulho e da nossa exaltação da personalidade. Vai fazer isso comigo? Está pensando o quê? Pensa que eu sou o quê? Né? Então, isso nos leva, que se a gente tem essa suscetibilidade, se a gente tem deixa isso falar mais alto em nós vamos querer retribuir a injúria por outra injúria. A gente vai querer ir à forra, é a vingança. Mas é isso aí? É isso que Jesus falou? Então, a lei mosaica previa esse olho por olho, dente por dente, né? Foi o que ele conseguiu fazer na época para dar uma situação melhorada lá na época que ele vivia. Mas o Cristo veio e diz: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. É isso, é assim. Alguém vem me bater? Não, vai bater aqui também. Bate aqui de novo. Não, gente. Olha só, nós temos um instinto chamado, que é lei da natureza, que é lei natural, instinto de conservação. Essa lei de conservação vai impedir que a gente vai lá, deixe o pescoço, que a gente, né, se entregue inerme a um assassino, a um malfeitor. Mas Jesus, enunciando essa máxima, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa nossa. A nossa proteção é lei de nos conservarmos, né? Mas o que ele quer condenar com isso? Vingança, ódio, né? Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Então é isso que nós precisamos entender nessas proposições de Jesus, porque Jesus falava para uma época, ele tinha que ser forte, firme, para que eles entendessem que aquela situação que existia naquela época era terrível, tinha que mudar aquilo. Então, não é para nós fazermos o mal quando a gente recebe o mal. Não. A gente precisa, nos diz Kardec, aceitar com humildade tudo que seja de molde a nos abater o orgulho. Então é o orgulho que a gente precisa trabalhar. De novo, o orgulho. A maior glória que advém de ser ofendido do que ofender. De suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Então é preferível a gente não errar, o outro fez o mal, o outro nos prejudicou, o outro nos ofendeu. Confia em Deus. Não vai te fazer nada para você se defender, você pode fugir, você pode se proteger, isso é natural. Mas se passa apenas na injúria, porque o problema hoje em dia, então, é a ofensa social, a ofensa aos nossos princípios, ao nosso orgulho, né? A nossa vaidade, a nossa honra, a gente fica até vermelho, né? Então é isso que a gente precisa combater, esse orgulho, para que a gente saiba entender o processo. Porque o problema é do outro. Se o outro tem um problema de comportamento, é um problema dele. Eu não posso me igualar. Não no sentido pejorativo, mas de agir da mesma maneira, porque eu estarei num campo inferior, me colocando voluntariamente num campo inferior de comportamento. Então não, a gente tem que suportar essa injustiça, com paciência, porque é preferível a gente não errar, deixa que o outro erre, o problema é dele. Quem vai responder? Porque nós vamos responder quando a gente errar. E continua Kardec, olha, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar aos homens forças para suportar com paciência os golpes que lhes sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. Então, amor próprio é um problema. Tem que ter amor próprio, você não tem, muita gente ouve muito disso. Não. Vamos com calma.
Não dá para a gente ficar pagando fogo lá com fogo, agindo da mesma maneira. Porque a gente precisa agir diante das adversidades e não ficar reagindo. Nós já temos conhecimento, nós já temos força suficiente para ir suportando isso. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Então, a fé na vida futura, ou seja, você entender que existe uma vida após a morte, que você vai ter continuidade, né? E confiança e fé também na justiça de Deus. Deus está nos olhando para Ele que está fazendo errado para nós. Aí fica, como é que o outro vai reagir lá? Vamos ver. Se a gente reage à altura no dizer do ser humano, você vai se igualar e parte para cima. Mas se você age numa altura espiritual superior, de se colocar com humildade, procurar entender o outro, né? A gente vai estar realmente começando a agir dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E isso é que vai nos dar força para suportar com paciência esses golpes, né? Que são feitos sobre nós e que mexem com o nosso interesse, mexem com o nosso amor próprio, porque o orgulho, né? O amor próprio é o orgulho ferido, é filho do orgulho. Então, Kardec diz assim para a gente, vamos repetir incessantemente, lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Tem lógica? Não tem lógica isso? Se a gente elevar o nosso padrão vibratório, se a gente elevar a nossa consciência e o nosso sentimento acompanhar, as coisas da terra não nos magoarão, porque nós estaremos vencendo o orgulho. Nós estaremos vencendo o orgulho que ainda habita em nós. E é isso que a doutrina espírita faz por nós, faz-nos ampliar essa consciência, e aí nós vamos adquirir forças, como diz lá em cima, né? É fé na vida futura que vai nos dar essa confiança, essa força. Nós vamos ser fortes para vencer essas dificuldades. Então, meus irmãos, retribuir o mal com o bem é isso. As pessoas nos ferem, nos machucam. Isso ainda vai acontecer muito tempo na Terra. Isso ainda vai acontecer conosco. Nós ainda vamos nos sentir um pouco magoados, porque ainda não somos perfeitos. Mas lembremos-nos, se nós agimos tal igual ao outro, que de melhor nós estamos fazendo? Não fazem tanto outras, né, coisas os pagãos? Os que têm vida a amar, né? Não faz outro tanto os pagãos? As pessoas de má vida? Então, como nós estamos sendo diferente? Aí, né? Lembremos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino do céu. É uma coisa, é uma determinação, é imperativo. Se a nossa justiça não abundar acima das pessoas que estão nos ferindo, que não, né? A nossa justiça, o que é a nossa justiça? É a compreensão, é a gente ser realmente cristão, é a gente estar elevando o nosso padrão. Se ela não for abundante, né, a gente não vai entrar no reino dos céus. Nós vamos entrar no reino espiritual? Todos vamos. No mundo espiritual nós vamos entrar e tem lá lugar para todo mundo. Né? Então, entrar no reino dos céus é entrar nos reinos superiores do mundo espiritual, nas moradas mais elevadas, né? Até ao nível de que Jesus, né, vivia, porque é o Cristo que está falando. Ele se referia ao reino dos céus, as paragens mais altas. Mas nós sabemos com a doutrina espírita que há inúmeras moradas no mundo espiritual muito boas, mas até nessas vai ser mais difícil a gente entrar.
Então é de acordo com a nossa, com o nosso comportamento, de acordo com o que a gente é. Então a gente colhe de acordo com o que plantou. E aí a gente não vai ter acesso a certas regiões benditas do mundo espiritual. E ninguém quer ficar aí em regiões inferiores, em sofrimento. Então é algo, essa proposição de Jesus, a gente retribuir esse mal que a gente recebe com o bem que a gente possa fazer, todo o bem que está ao nosso alcance, é algo que a gente precisa ter meta, mirar, buscar em todo momento da nossa vida esse parâmetro, porque é o parâmetro que Jesus nos oferece como guia e modelo da humanidade. Então a doutrina espírita nos clareia a consciência e nós vamos ser muito mais devedores, nós vamos ser muito mais penalizados pela própria consciência, pelo remorso da gente ter feito mal e ter esse conhecimento, porque a hora que a gente cai em si, nossa, como é que pesa, né, gente? Nossa, é duro a gente saber que fez um erro e não podia ter feito, dói muito, é pesado. Então é preferível a gente ir trabalhando a nossa condição espiritual, o nosso comportamento, a nossa evolução, trabalhar por nós mesmos, nos momentos de calmaria, nos momentos que a gente que tá tudo bem, que é mais fácil a gente ir mentalizando isso e ir sedimentando esse ensinamento para a gente gerar um comportamento, né, em nós, para que nós sejamos filhos do nosso Pai, de Deus, que está lá nos céus, na palavra evangélica. Então fica para nós, meus irmãos, esta proposição de Jesus. E que nós possamos, né, se nós não tivermos forças para vencer qualquer de algum hábito, defeito, vício que a gente carregue, às vezes tem alguns que são muito pesados e fortes dentro de nós, a gente tem dificuldades realmente de vencer, oremos. Porque Jesus disse para nós, vigiai e orai. Vigilância vem em primeiro lugar. Então a gente precisa vigiar o nosso comportamento, vigiar o nosso interior, né? Perceber quando a gente é pego de surpresa, como a gente reage, que a gente vai começando a se conhecer. E isso é importantíssimo, o autoconhecimento, a gente estudar a nossa vida, nosso comportamento, as nossas atitudes, a gente estudar mesmo, ficar alerta. Isso é vigiar os pensamentos, né? É preciso. Para a prece, gente, ter valor, por isso que Jesus fala vigiai e orai. Orar vem como suporte dessa vigilância e vem nos fortalecer. Mas se eu oro, mas não me vigio, toda hora brigou comigo, eu brigo, eu bato, eu vou arrebentar, aí depois eu oro, meu Deus, me arrependi, mas eu não estou vigilante, eu não estou tomando conta do meu comportamento. Eu não estou prestando atenção, eu não estou querendo mudar, eu não estou querendo melhorar. A verdade é essa. E a gente pode se melhorar? Pode. Os espíritos respondem a Kardec. Pela vontade nós podemos fazer, né, com esforços, poucos esforços a gente vai mudando. E como a gente faz poucos esforços? Lá no Livro dos Espíritos está dizendo. Então, meus irmãos, fica a mensagem de Jesus e o entendimento que a doutrina espírita nos traz nesse capítulo 12, amai os vossos inimigos. Agora a gente compreende como é amar esse inimigo. Né? Então é inimigo mesmo, inimigo é aquele que quer mal, que quer te ver morto. Né? Então, aprender como é esse amor por essa criatura que é como nós, filho do mesmo Pai. E Deus não gostaria de ver seus filhos em litígio, de forma nenhuma. Então que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, eu agradeço a oportunidade e muita paz a
todos, que Jesus nos fortaleça e nos dê uma boa semana. Paz em todos os corações. Muito obrigado.